Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora matéria nova, a tão esperada Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é provavelmente um dos temas da disciplina de História que atrai mais atenção, e não é à toa. Foi a maior guerra já realizada na humanidade em todos os tempos. Maior guerra não só pelo número de países envolvidos, pelo número de indivíduos envolvidos, pelo seu poder destrutivo, enfim, pelos avanços tecnológicos que trouxe, mas principalmente, muito mais do que isso, pelos seus horrores. Foi a guerra mais terrível com a qual a humanidade já se defrontou, e isso principalmente por causa dos horrores da bomba atômica, do Holocausto, da enorme matança de lado a lado no meio desse conflito. E por isso também ele é um dos conflitos que atrai mais a atenção dos alunos, mas não só dos alunos, também dos leigos. Tá? Uma coisa que eu quero deixar clara, eu não sou um especialista, um PhD, um doutor em Segunda Guerra Mundial. Eu falo da experiência que eu tenho de sala de aula e da leitura de alguns materiais, mas obviamente eu não tenho a menor condição de dar conta de ler todos os livros que já foram publicados sobre esse assunto. A cada ano devem ser publicados aí mais livros do que o tamanho total da minha biblioteca, do que um ser humano consegue ler numa vida inteira, por ano, né? Sobre os mais diversos temas e aspectos, muita coisa boa, mas também muita porcaria, né? Coisas como a vida sexual dos ditadores, em que você fala lá sobre os hábitos íntimos de Adolf Hitler e como isso pode ter impactado na Segunda Guerra Mundial, aspectos às vezes irrelevantes. Eu vou tentar aqui apresentar de forma mais honesta, clara e ampla possível os principais aspectos da Segunda Guerra Mundial, trabalhando algumas questões de vestibular, resolvendo exercícios, praticando, mas eu não tenho a menor pretensão, a menor intenção de acreditar que eu falei tudo o que há para ser falado sobre a Segunda Guerra Mundial, porque não é esse meu objetivo, na verdade. Essa é só uma primeira apresentação de um conteúdo que, em diversos outros momentos da sua vida, você vai poder voltar, reforçar, aprofundar e consolidar. Dito isso, eu vou começar a falar da Segunda Guerra Mundial de uma forma não ortodoxa, de uma forma como a maioria dos historiadores normalmente não falam. Tá? Eu vou começar a falar sobre a guerra na Ásia. Como assim a guerra na Ásia? A gente normalmente considera isso para 99,9% dos historiadores, e eu me incluo nesses 99,9%, a gente considera normalmente que de setembro de 39 a maio de 45 para a Alemanha ou setembro de 45 para o Japão é a duração da Segunda Guerra Mundial, oficialmente, tradicionalmente. Isso é o que você vai encontrar na Wikipédia, isso é o que você vai encontrar na maior parte dos livros de história. Mas existe uma posição minoritária entre os historiadores, existe um pequeno rol, um pequeno grupo de historiadores que gosta de tentar trazer as raízes da Segunda Guerra Mundial mais profundamente para invasão da Manchúria pelo Japão em 1931. O Japão vai participar ativamente da Segunda Guerra Mundial, vai ser uma das grandes forças lutando na Segunda Guerra Mundial, e o Japão vai tentar invadir e dominar a China, vai tentar expandir o seu domínio ali pela Ásia, pela bacia do Pacífico, e um dos pontos importantes disso vai ser a invasão japonesa à Manchúria. A Manchúria é hoje uma região que fica ali mais ou menos no nordeste da China. Tá? Algumas pessoas consideram que a Manchúria se estende também para o sudeste da Rússia, mas principalmente a gente está falando do nordeste da China. E ali no nordeste da China, uma região rica em recursos naturais, uma região muito importante, tinha portos importantes também. E o Japão, em 1931, inventa uma sabotagem em uma das suas ferrovias. Né? Soldados japoneses se disfarçam de chineses, vão lá e explodem uma ferrovia que pertencia ao Japão, mas que ficava em território da Manchúria. E isso vai ser usado depois pelo Japão para dizer assim, olha, tá vendo? Os chineses vieram aqui no território da Manchúria e explodiram uma ferrovia que o Japão construiu. Então eu tenho o direito de, com isso, invadir a Manchúria e dominar essa região e pegá-la para mim. Lembremos sempre de que o Japão também era uma das nações imperialistas que também buscava exercer o seu domínio sobre a China. Esse é mais um dos episódios desse imperialismo, dessa tentativa de dominação. Tá? E aí o Japão ele cria ali na Manchúria um estado, um território, um país, tá?
supostamente independente, mas que na prática era controlado pelo próprio Japão. Isso é o que a gente chama normalmente de Estado fantoche. A gente vai falar de um outro Estado fantoche daqui a pouco, mais para frente, mas a princípio a Manchúria se torna um Estado fantoche pertencente ao Japão. O Japão passa a exercer o seu domínio ali sobre a Manchúria a partir de 31 e mais profundamente a partir dali de 36, 37, tá? Então, alguns poucos historiadores consideram que isso aqui já seria um dos primeiros episódios da Segunda Guerra Mundial, mas essa posição é minoritária. Em geral, a gente fala que a invasão à Polônia em setembro de 39 é o que de fato marca a Segunda Guerra Mundial. Isso é até uma visão um pouco eurocêntrica, porque coloca a Segunda Guerra Mundial a princípio como um evento europeu que extravasa para o resto do planeta e simplesmente descarta a possibilidade de ser um conflito iniciado na Ásia, né, ou de um protagonismo asiático para esse conflito. Tá? Aqui a gente vê uma imagem de um soldado japonês, né, nesse momento da invasão à Manchúria, e aí ele rendendo, mantendo ali sob guarda vários locais, vários nativos, e o Japão, não se engane com as coisas bonitinhas e os mangás e animes e historinhas que o Japão faz e com o rock e o pop japonês. O Japão ele vai ter uma trajetória brutal de dominação, de conquista sobre toda a região ali do litoral do Pacífico na Ásia. Os soldados japoneses eles vão realizar estupros em massa, vão praticar escravização sexual de mulheres. Então, vai ser uma história bem brutal a que o Japão vai realizar. Os japoneses são vistos ali tanto na China quanto na região da Coreia como invasores, estrangeiros dominadores. E é por isso que é extremamente ofensivo, por exemplo, quando você chama alguém asiático, um oriental, um chinês ou um coreano de japa, né? Porque sei lá, talvez estivesse no mesmo nível de você chamar um judeu hoje de nazista. E aí, nazista? É muito ofensivo, muito brutal, porque a gente está falando, no caso do judeu, o cara sofreu muito na mão, né? O seu povo sofreu muito na mão dos nazistas, assim como coreanos e chineses sofreram muito nas mãos de japoneses. Então, fazer essa generalização, ela é ofensiva, tá? E deve ser evitada. Mas voltando agora para o território europeu propriamente dito, né, a gente pode falar aqui um pouquinho antes dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, antes de entrar no conflito propriamente dito. A gente já falou de muita coisa relacionada a isso aqui na aula de nazifascismo, falando sobre o domínio alemão sobre a Europa, a expansão alemã sobre a Europa. Basicamente, a gente vai ter uma tentativa de expansão territorial italiana na África, com o domínio da Etiópia, e depois ali na região da Albânia. A Albânia vai ser invadida e dominada pela Itália, e além disso, a Alemanha também vai fazer o seu processo de expansão, mas mais focado no próprio território europeu, dominando a região da Renânia, que era uma região alemã de fronteira com a França desmilitarizada, fazendo a Anschluss, que era a anexação da Áustria, e depois invadindo os Sudetos da Tchecoslováquia e, por último, dominando toda a Tchecoslováquia. Tá? Diante de todo esse processo de expansão territorial, o que a gente pensa? Será que Inglaterra e França vão tomar atitudes duras, drásticas contra a Itália e os abusos italianos e depois contra a Alemanha e os abusos alemães? Não vão, porque principalmente a Inglaterra, mas não só, as potências ocidentais como um todo, elas estavam engajadas em realizar uma política de apaziguamento. O que a gente quer dizer quando fala de política de apaziguamento? Que apaziguamento é esse? A ideia era evitar um conflito europeu, um novo conflito europeu, já que as potências ocidentais tinham total consciência do grau de destruição provocado pela Primeira Guerra Mundial, e a ideia era evitar a todo custo um novo conflito como esse. Então, para isso, a Inglaterra principalmente, né, a França menos, mas também, e a Inglaterra principalmente, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, ele vai fazer toda uma política de tentar negociar com Hitler. Hitler tomava uma atitude excessiva, dominava uma região, Chamberlain entrava em contato, negociava, ou então o ministro das Relações Exteriores britânico
britânico entrava em contato com o ministro das Relações Exteriores alemão e falava, olha, tudo bem, você dominou essa região aí, então vamos fazer o seguinte, tá dominado, né? Eu não vou tirar de você, pode ficar, não tem problema, mas não domina mais nada não, por favor. E Hitler dizia, não, pode deixar, eu vou me contentar aqui com a anexação da Áustria, com a Anschluss, bacana. Aí passavam alguns meses e aí Hitler ia lá e dominava os Sudetos. Aí o Chamberlain, não, por favor, Hitler, você dominou os Sudetos, mas promete que não vai dominar mais nada, que eu deixo você ficar com os Sudetos. E Hitler, não, tudo bem, vou ficar só com os Sudetos e não vou fazer mais nada. Aí passava mais um tempo, Hitler invadia, além dos Sudetos, o restante todo da Tchecoslováquia. Aí Chamberlain de novo, não, Hitler, por favor, né, se você prometer que não vai fazer mais nada, o que você já dominou até agora, eu vou permitir, eu vou autorizar, e a Inglaterra não vai tomar nenhuma medida de sanção, de punição contra você. E Hitler, não, pode ficar tranquilo, não vou fazer nada. Por que isso estava acontecendo? Em primeiro lugar, porque quando a gente começa a falar da formação do eixo, né, dessas potências fascistas, a princípio a gente vai ter ali a Alemanha assinando um tratado com o Japão, um pacto anti-Comintern. O que quer dizer esse pacto anti-Comintern? Anti, porque é contrário, comin de comunista e interne de internacional. Tá? Então, Pacto Anticomunista Internacional. Isso que é o Pacto Anticomintern, que vai ser a origem depois do eixo. Né? A gente vai ter essa primeira aliança, esse primeiro acordo, Japão e Alemanha. Né? Depois a Itália entra também. E aí, quando esses três se juntarem, eles vão formar o eixo Roma, Berlim, Tóquio. A ideia era fazer a contenção da expansão comunista. Como esses pactos, esses acordos eram feitos e eram de conhecimento das autoridades inglesas, a Inglaterra pensava, bom, deixa Hitler ficar mais forte, porque a intenção de Hitler é ficar forte para combater os comunistas. Então, a Inglaterra não tinha a menor preocupação humanitária com os males provocados pelo nazismo, pelo fascismo em geral. A grande preocupação da Inglaterra e também da França, na verdade, era apenas impedir que o comunismo se fortalecesse. E a ideia dessas potências liberais era, contra o comunismo vale tudo. Né? Para combater e conter o comunismo, vale inclusive autorizar um psicopata, um louco como Hitler, a dominar um monte de regiões independentes e soberanas, a exercer o seu controle sobre essas áreas, porque o alvo de Hitler, na verdade, é a União Soviética. Enquanto for a União Soviética, Hitler pode tudo, a gente tolera e a gente aceita tudo de Hitler. Tá? A ideia era justamente fazer esse pacto anticomunista, no caso, a princípio, com o Japão e a Alemanha, porque a União Soviética está exatamente no meio, né? De um lado da União Soviética você tem a Alemanha, do outro, ali no litoral, tem o Japão. E a União Soviética era uma potência, estava se tornando, estava caminhando para se tornar uma potência com presença europeia, mas também asiática. Então, a Alemanha justamente queria esses territórios europeus da União Soviética, enquanto o Japão queria os territórios asiáticos da União Soviética. Isso é o que motiva essa expansão inicialmente, mas a própria ideologia fascista desses integrantes também era um forte fator anticomunista, e o anticomunismo foi o que permitiu que essas regiões se expandissem, se fortalecessem, dominassem, com a conivência, com a tolerância das potências ocidentais, que achavam que contra a União Soviética tudo era permitido, tudo era válido, inclusive apoiar os psicopatas fascistas. Né? A coisa muda de figura quando, em agosto de 1939, o ministro das Relações Exteriores da União Soviética e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, tá? O ministro nazista era o Joachim von Ribbentrop e o soviético era o Vyacheslav Molotov. Tá? E o Molotov sim tem a ver com os coquetéis Molotov. Tá? Se a gente tiver tempo, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Esses dois ministros de relações exteriores, né, o Molotov soviético e o Ribbentrop nazista, se reuniram e assinaram um pacto de não agressão. Esse pacto de não agressão ele é chamado de Pacto Molotov-Ribbentrop, porque é o nome dos ministros que fizeram a assinatura e organizaram, né, a realização desse pacto, mas também pode ser chamado de Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Esse normalmente é um dos argumentos usados por quem defende que o fascismo é uma forma, o nazifascismo é uma forma de pensamento político de esquerda, para dizer, olha, tá vendo? Os nazistas eles fizeram um acordo com os soviéticos, é porque nazismo e comunismo é a mesma coisa, é tudo de esquerda, eles são próximos, eles são semelhantes. Vamos tentar contextualizar isso. Em primeiro lugar, por que Stalin aceita assinar esse acordo e por que Hitler quer assinar esse acordo? Em primeiro lugar,
tenta se colocar no lugar do Stalin. Eu não quero que você concorde com as políticas de Stalin, mas se você tivesse que se colocar no lugar dele como definidor de uma estratégia diplomática para a União Soviética. Você está vendo Hitler num processo de expansão territorial. Hitler dominando, invadindo e conquistando. Hitler está passando o rodo em tudo que é país e a França e a Inglaterra deixam, autorizam e permitem. Por quê? A Inglaterra e a França autorizam, permitem, mesmo com todas as violações ao Tratado de Versalhes que Hitler vinha cometendo, rearmamento, tudo isso. Isso era tolerado, tá, pela Inglaterra e pela França porque o alvo era a União Soviética. Então a União Soviética sabia que ela era o alvo. Tá? Stalin sabia, olha, tem uma mira, né, aquela mira de arco e flecha, né, aqueles círculos concêntricos vermelhos, colados aqui na minha testa. Tá? E Hitler está vindo para cá para disparar em mim. E a Inglaterra e a França não só não vão se opor, como vão, se possível, comemorar e, quem sabe, até ajudar. Então, Stalin tem que tomar minhas precauções aqui. Esse é o primeiro motivo. Tá? Então, Stalin sabia que ele estava isolado diplomaticamente no cenário internacional. Quando você olha do ponto de vista de Hitler, Hitler sabia, né, que o que ele ia fazer, o que ele estava prestes a fazer, poderia gerar consequências e repercussões. O grande objetivo de Hitler não era buscar uma aliança duradoura, definitiva com a União Soviética, não era passar para o lado soviético e deixar de ser anticomunista. Hitler continuava sendo tão anticomunista quanto ele sempre havia sido. A ideia aqui era apenas evitar o grande erro que motivou a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. Uma guerra lutada em duas frentes, ou seja, ter que dividir o exército alemão no meio, metade vai lutar num lado e metade vai lutar do outro. Isso foi a grande falha, esse foi o grande erro estratégico da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Era isso que Hitler queria evitar a todo custo. Então, quando Hitler olhava para o tanto de território que ele tinha para conquistar do lado ocidental e do lado oriental, ele percebia que do lado oriental era muito mais território. Né? Você tinha a Polônia, você tinha a União Soviética inteira, de ponta a ponta. Isso ia demorar muito tempo. E enquanto Hitler tivesse ocupado lá, ele sabia que ele poderia sofrer um ataque pelas costas da Inglaterra e da França. Porque também, outra coisa que é importante destacar não é que a Inglaterra e a França desejavam, ou o regime dominante na Inglaterra naquele momento e o regime dominante na França naquele momento desejavam o fortalecimento do fascismo. Não, porque o fascismo também é antiliberal, né? Portanto, também se colocava como adversário da Inglaterra e da França. A ideia da Inglaterra e da França era deixar a União Soviética e a Alemanha nazista lutarem prolongadamente, uma guerra desgastante, até que as duas nações estivessem fracas, aí a Inglaterra e a França, quem sabe, poderiam varrer do mapa a União Soviética e o regime nazista. Era mais ou menos essa a ideia da Inglaterra e da França. Hitler sabia que, ao se meter numa guerra prolongada contra a União Soviética ia ser um território enorme, longamente ia ser um processo longo de conquista, então, enquanto a Alemanha estivesse engajada nisso, ela estaria vulnerável, dando as costas para a Inglaterra e para a França, e poderia ser facilmente apunhalada pelas costas. Então, do ponto de vista de Hitler, embora a União Soviética fosse o grande objetivo, o território soviético fosse o território desejado para o Lebensraum, para o espaço vital nazista, Hitler sabia que ele precisava eliminar as ameaças no Ocidente. Tá? Se você olhar para as nações ocidentais, os territórios da Alemanha, da Itália e da Áustria, todos eles estavam sob regimes fascistas. Né? A Áustria porque foi anexada pela Alemanha e a Itália porque era um regime fascista aliado. Tá? A Espanha de Franco e Portugal de Salazar tinham regimes políticos também simpáticos ao nazismo, ao fascismo. Tá? Sobrava no Ocidente, tá? As Ilhas Britânicas, o Reino Unido e a Irlanda. A Irlanda, que era um país que tinha acabado de se tornar independente há pouquíssimo tempo e que causava pouca ou nenhuma ameaça para a Alemanha. A França, tá? A Suíça, que era um país que tradicionalmente se mantinha neutro e que Hitler sabia que não tinha o que temer da Suíça, porque era um país pequeno, era um país sem pretensões de conquista, era um país militarmente difícil de conquistar, mas também sem força para dominar outros territórios. Tinha ali a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo. Tá? Mais para cima da Alemanha tinha Dinamarca, Noruega e Suécia. Isso é o Ocidente. Isso é o Ocidente. Tá? Todo o resto é Oriente, está a Oriente da Alemanha. Então, a quantidade de territórios que havia no Ocidente para dominar, né, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, mais França, mais Ilhas Britânicas, era pouca coisa.
tá? Comparado com o tamanho do leste europeu e do tanto que Hitler ia ter que se esforçar, né, e o tempo que ia ser gasto. Então a ideia de Hitler era, em primeiro lugar, né, assinar esse pacto Molotov-Ribbentrop com a União Soviética, para que o Stalin ia ter. Isso era claro para os dois países sabiam mais ou menos o que ia acontecer. Tá? Eles sabiam que eles iam se atacar, que eles iam entrar em conflito cedo ou tarde. Só que a visão de Hitler era: eu vou entrar em conflito com a União Soviética daqui a algum tempo. Enquanto isso, eu vou aproveitar e dominar todo o Ocidente. Stalin pensava, eu vou entrar em conflito com Hitler daqui a algum tempo, mas enquanto isso, eu vou, em primeiro lugar, retirando as minhas fábricas, as minhas máquinas, o meu parque industrial aqui da região mais europeia, aqui da região mais ocidental da Rússia, da União Soviética, e vou transferindo isso lá para longe, né, para regiões em que está mais afastado aqui da fronteira com a Alemanha, uma região que vai ser mais demorado, vai ser mais difícil para Hitler chegar. Então eu vou proteger minha indústria levando ela lá para o interior. Tá? Já Hitler pensava, enquanto Stalin estiver fazendo isso, se organizando, achando que pode fazer alguma coisa para me conter, porque tem que considerar também que Hitler era um megalomaníaco e se sentia muito superior a todo mundo, né? Então Hitler pensava, Stalin vai lá achar que vai conseguir se preparar, mas eu vou com certeza dominar a União Soviética. Então deixa Stalin lá gastar o tempo dele, porque enquanto ele estiver lá ocupado em mover as suas indústrias e em fortalecer o seu exército, eu, Alemanha, Hitler, vou aqui ter tempo de invadir França, de invadir Holanda, Bélgica, Reino Unido, enfim, vou dominar toda essa região do Ocidente. Então, quando o Ocidente estiver garantido e eu tiver a certeza de que não vou poder tomar uma punhalada pelas costas, aí sim eu vou me dedicar a dominar a União Soviética e não interessa o que Stalin faça, se Stalin acha que pode se proteger de mim ou não, se Stalin acha que pode se preparar contra um ataque meu ou não, não interessa porque eu, Hitler, vou passar o rodo em cima da União Soviética. Era mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, os dois lados sabiam que esse ataque entre eles seria inevitável, porque o nazismo se propõe a ser anticomunista, porque o comunismo é antinazista. Stalin havia tentado, anos antes, assinar um acordo de defesa mútua com França e Inglaterra. França e Inglaterra não quiseram, porque França e Inglaterra achavam que não seriam alvo de Hitler. Tá? Então, muita gente fala assim, o Stalin ele tinha proximidade ideológica com Hitler. Não, não tinha. Mas então por que eles assinaram um tratado? Porque Stalin sabia que assinar um tratado com a Inglaterra e com a França seria mais difícil, embora fosse o desejo inicial, e que, principalmente, já que esse conflito com a União, com a Alemanha seria inevitável, então Stalin desejava ganhar o máximo de tempo possível, e com isso ele tentou mostrar para Hitler, olha Hitler, então fica tranquilo aí que eu não vou te atacar, faz o que você quer fazer aí, enquanto isso só vai me dando tempo para eu me preparar aqui. Tá? Só que além dessas medidas, tá, havia uma outra que era um pacto com uma cláusula secreta em que a União Soviética e a Alemanha nazista dividiam entre si o território da Polônia. Vamos lá. A Polônia era um território que não existia, era um país que não existia como nação independente antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? A maior parte da Polônia era território do Império Russo e uma pequena parte era território do Império Alemão. Tá? Com a derrota russa na Primeira Guerra Mundial para a Alemanha e o Tratado de Brest-Litovsk, e depois com a própria derrota alemã para as potências ocidentais, a assinatura do Tratado de Versalhes, esse território da Polônia vira um país independente. Não só uma das grandes bandeiras de Hitler era recuperar esse território, era recuperar o território do corredor polonês, era lavar a honra alemã, retomando territórios que já haviam sido antes da Alemanha, mas também era um dos objetivos da União Soviética recuperar todos os territórios que antes haviam sido parte do Império Russo e transformá-los em repúblicas socialistas soviéticas unidas ao restante, né, para compor uma maior União Soviética. Então, os dois lados tinham seus interesses, e eu não estou dizendo que esses interesses são justos ou válidos, mas cada um tinha lá os seus interesses para dominar a Polônia. Tá? O grande desafio aqui é o que a gente vai ver daqui a 2 slides. Né? Antes a gente vê aqui algumas charges da época. Né? A primeira em inglês, Wonder how long the honeymoon will last. Me pergunto quanto tempo essa lua de mel vai durar. Ou seja, para quem hoje em dia de forma mal intencionada fala, olha, tá vendo a proximidade ideológica? É óbvio que nazismo e comunismo eram parecidos porque eles se aliaram. Nem os capitalistas liberais
do século XX pensavam isso, né? Porque entendiam que havia uma enorme diferença ideológica entre nazismo e comunismo. Tanto que percebiam que essa lua de mel aqui não ia durar muito tempo. Tá? Então isso era nítido, isso era claro para todo mundo. Tá? Hoje em dia tem muita gente que fala, não, mas tinha proximidade ideológica. Ué, se essa proximidade ideológica era tão clara e existente, então por que as pessoas se impressionaram com essa, entre aspas, lua de mel? Tá? Aqui do outro lado, a gente vê uma charge brasileira, com a legenda dizendo 2 bons camaradas, e aí Hitler, tá? Hitler é esse aqui, Hitler dizendo no seu balãozinho de diálogo, boa piada, ninguém conhece nossas intenções, hein? Mostrando justamente como Inglaterra, França, o Ocidente não entendia, não conseguiu se colocar em relação a essas questões estratégicas, mas também aqui o Stalin, e aqui desse outro lado tem Stalin respondendo, é verdade, nem nós, ou seja, já mostrando que não existe aqui uma intenção real e duradoura de paz prolongada, né? Os dois lados assinando o acordo, e aqui está o papel do acordo, aqui está o papel do acordo, mas aqui tem uma lâmina de uma faca justamente para esfaquear o outro lado, para apunhalar o outro lado aqui também, quer dizer, os dois lados, né, já demonstrando que não tem intenção de uma paz duradoura. Então, se a gente sabe, se na época todo mundo sabia que essa paz não era duradoura, que essa paz ela ia acabar, é justamente porque todo mundo tinha esse entendimento de que não havia semelhança ideológica entre esses dois regimes. Isso é mais um desses hoax, dessas fake news da internet, que claramente, hoje em dia, quem é especializado, quem tem um mínimo de estudo, sabe que não é verdade, e que lá na época, né, quem presenciou esses eventos também sabia que essa proximidade, suposta proximidade ideológica, também não era verdadeira. Tá? Vamos tentar fazer uma questão aqui da SpaceX AMAN, né, uma questão de formação aí da Academia Militar das Agulhas Negras, tá? Durante a década de 1930, enquanto a Alemanha, sob liderança nazista, armava-se e preparava-se para a guerra, outros países aderiam à política de apaziguamento que ele quer que você determine aqui, né, escolha a opção que aponta qual é a definição da política de apaziguamento. Letra A. A política de apaziguamento foi um pacote de ajuda econômica destinada a apoiar os países ameaçados pelo nazismo? Não, não tem absolutamente nenhuma relação aqui, tá? Isso aqui está completamente errado. Tá? Letra B. Consistia em ceder territórios à Alemanha a fim de evitar a guerra. Era exatamente isso que a Inglaterra e a França estavam fazendo, cedendo territórios, mas não cedendo os seus próprios, cedendo territórios alheios, né? Sejam os Sudetos, a Tchecoslováquia, a Áustria, enfim. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Só deixando claro aqui que não são territórios, os territórios cedidos não são territórios dos países que estavam tolerando a expansão nazista, né? A Inglaterra e a França estavam tolerando essa expansão, cedendo territórios de outros países. Tá? Letra C. A política de apaziguamento visava, ou melhor, objetivava apoiar financeiramente o movimento comunista internacional para neutralizar o poder nazista. Pelo contrário, né? Era um apoio que não era financeiro, mas era um apoio ao nazismo para neutralizar o comunismo internacional, ali a partir do pacto anti-Comintern. Então, está errada aqui. Essa letra C ela é completamente absurda. Tá? Letra D de dado foi um acordo de não agressão pactuado entre germanos e soviéticos, ou germânicos e soviéticos, e apoiado pela maioria dos países europeus. Também não, né? Isso foi o Pacto Molotov-Ribbentrop, que nada tem a ver com a política de apaziguamento, e não, esse pacto não foi apoiado pela maioria dos países europeus. Então está errado isso aqui também. Tá? Por último, letra E, foi a postura adotada pela Áustria, Tchecoslováquia e Polônia de anexar-se à Alemanha sem disparar um único tiro. Não, esses países não se anexaram voluntariamente, eles foram forçados pela Alemanha. Tá? Então, a letra E não está errado em apontar quais os territórios, mas sim está errado em mostrar como se essas anexações fossem voluntárias por parte dos países anexados. Não, elas não foram voluntárias, elas foram forçadas pela Alemanha e aceitas pelas potências ocidentais. Então, gabarito aqui da SpaceX para mim é a letra B. Vamos ver se a SpaceX concordou comigo. E sim, de fato, é a letra B de bola. Tá? Aqui a gente vê que essa política de apaziguamento, longe de
resolver a situação, né, de saciar a fome de territórios de Hitler, ela na verdade estimulava ainda mais o apetite da Alemanha por novos territórios. A gente vê na charge, mais uma charge do Belmonte, né, aqui do lado esquerdo da imagem, o senhor, diz um velhinho de bigode, né, e cabelo branco, falando com Hitler, segurando um guarda-chuva na mão. Esse é o Neville Chamberlain. Ele diz para Hitler: o senhor não poderia dar um jeitinho. E aqui a gente vê jeitinho escrito com uma linguagem brasileira muito antiga, né, antes das reformas ortográficas, jeitinho aqui com G. Né? O senhor não poderia dar um jeitinho de arrombar a porta sem estragar a tranca? E aí a porta está escrito como Polônia, tá? Escrito como Polônia, ou seja, arrombar a porta, arrombar a Polônia, destruir a Polônia, mas a tranca está escrito Império Britânico. Por quê? Porque ao final da Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes, França e Inglaterra se colocaram como fiadores, como garantidores da existência da Polônia. Tá? A Polônia surge ao final da Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França vão afirmar o seguinte: qualquer país que se meta com a Polônia está se metendo com a Inglaterra e com a França. Inglaterra e a França vão invadir, vão atacar, vão dominar. Uma coisa que pode gerar muita dúvida é o seguinte: se essa política de apaziguamento já tinha ido tão longe, já tinha levado a tantos territórios passarem para o controle nazista, por que agora, em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, isso vai mudar alguma coisa no comportamento da diplomacia europeia? Porque, na verdade, todo esse fortalecimento da Alemanha nazista, na cabeça da Inglaterra e da França, tinha como alvo a União Soviética. Tá? O que vai acontecer é que, com o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, em agosto de 1939, esse pacto trazia ali um acordo entre União Soviética e a Alemanha nazista, dizendo o seguinte: olha, a Alemanha nazista vai invadir um território da Polônia e a União Soviética vai invadir o outro, e eles vão se encontrar no meio do caminho, vão ficar face a face. Tá? Se não houvesse um acordo prévio entre esses dois países, existiria o sério risco de que esses dois países, União Soviética e a Alemanha nazista, entrassem em choque. Porque quando eles chegassem um colado no outro, eles iam ficar com medo de que o outro lado atacasse primeiro, e isso ia fazer com que o seu lado quisesse atacar primeiro. Tá? Então, o fato de existir um acordo de não agressão, um pacto de não agressão, e uma divisão prévia desses territórios, dava a segurança, a garantia para essas duas nações, União Soviética e Alemanha nazista, de que eles podiam invadir a Polônia sem medo, e isso não geraria um conflito entre eles. Isso era entendido por Stalin, isso era entendido por Hitler. E, obviamente, isso era entendido pelos espiões ingleses. Isso também, obviamente, era entendido pela diplomacia inglesa. A diplomacia inglesa percebeu que, ora, peraí, se a Alemanha nazista está se fortalecendo esse tempo inteiro, supostamente para atacar a União Soviética, eles fazem um pacto de não agressão, e esse pacto foi público. O que foi privado, o que foi secreto, foram as cláusulas de divisão da Polônia. Mas mais do que isso, mesmo assim, esses dois territórios, esses dois países, eles acordam, eles fazem um acordo de não se agredir. Eles invadem a Polônia. Quando um chega cara a cara com o outro, eles não se atacam, eles continuam mantendo a neutralidade. Nesse momento, o Chamberlain pensa: peraí, se durante todo esse tempo a Alemanha se fortaleceu, e agora que ela tem a real oportunidade de atacar a União Soviética, ela não ataca, ela escolheu não atacar a União Soviética, ora, então a Alemanha nazista estava se fortalecendo para atacar quem? A minha Inglaterra. O governo francês pensa a mesma coisa. A Alemanha nazista se fortaleceu esse tempo inteiro. Eu, França, deixei, porque achei que eles atacariam a União Soviética. Agora que eles têm a chance, eles não estão atacando a União Soviética. Ora, então a Alemanha o tempo inteiro estava me enganando e vai atacar a mim primeiro. E não é que Hitler não tivesse a intenção real de atacar a União Soviética. Ele apenas desejava fazer isso posteriormente, quando ele tivesse a garantia, a segurança de que não seria atacado pelas costas pela Inglaterra e pela França. Ou seja, ele queria neutralizar a Inglaterra e França primeiro. Tá? Em 1º de setembro de 1939, já realizado o Pacto de Não Agressão e as cláusulas de divisão da Polônia, tropas alemães se vestem, se disfarçam com uniformes do exército polonês e atacam uma torre de rádio que ficava dentro do território alemão na fronteira com a Polônia. Tá? A ideia aqui era fingir, criar um disfarce, né, para dizer que a Alemanha foi atacada primeiro e que, portanto, ela tinha o direito de contra-atacar a Polônia. Tá? Obviamente, ninguém acreditou, mas foi o que Hitler tentou fazer.
Hitler, na verdade, ele acreditava que, nesse momento, França e Inglaterra ainda tinham uma certa preocupação e ainda não se arriscariam a atacar a Alemanha. Hitler ainda tinha essa esperança de que a política de apaziguamento poderia durar mais um pouquinho e ele, quem sabe, poderia dominar mais alguns territórios ali na Europa Oriental, né, se expandir um pouquinho por ali, consolidar o seu domínio por ali. Então, obviamente, essa política de apaziguamento, uma hora ela ia acabar, porque a intenção de Hitler não era pegar um pouquinho de território e ficar em paz. O objetivo de Hitler era a dominação, né, mundial. A princípio, dominação do espaço vital, o Lebensraum, mas não havia limites pré-determinados ao quanto a Alemanha queria se expandir, ainda mais com uma doutrina, com uma ideologia que se dizia como representante da raça superior da humanidade, né? Então, obviamente, se você se considera superior a toda a humanidade, né, você, em tese, pode querer dominar toda a humanidade. Então, obviamente, essa política de apaziguamento ela não ia durar para sempre, mas Hitler ainda não acreditava nesse momento que a Inglaterra e a França tomariam a iniciativa. Inglaterra e França, por sua vez, 2 dias depois da invasão alemã na Polônia, né, percebem, fomos enganados, Hitler não quer ficar em paz, Hitler está se expandindo, ele não vai atacar a União Soviética primeiro, mesmo tendo a chance, então ele provavelmente vai atacar a gente, vai atacar a Inglaterra e a França cedo ou tarde. Então vamos declarar guerra a Hitler primeiro. E aí, em 3 de setembro, se não me engano, né, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. E aí, nesse momento, a gente tem o início oficial da Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939. Durante meses, tá? Ali de setembro de 39 até 10 de maio de 1940, a gente vai ter a chamada Guerra de Mentira. Tá? Guerra de Mentira, também chamada em inglês de Funny War, tá? Em francês de Drôle de Guerre, que significa guerra engraçada. Tá? Em alemão isso é chamado de Sitzkrieg, guerra sentada, Sitz, sentado, e Krieg é guerra em alemão. E em português a gente também pode chamar a guerra de mentira de guerra falsa ou guerra de Araque, embora guerra falsa ou guerra de Araque, principalmente guerra de Araque é um termo mais usado em Portugal. Tá? Então, se você for pegar um livro escrito em Portugal sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai ver lá guerra falsa ou guerra de Araque. Se for pegar um livro escrito na Inglaterra, vamos chamar isso de Funny War. Tá? Não é funny, é Funny War. Funny significa falso, uma coisa mentirosa. Tá? Drôle de guerre, drôle significa engraçado e Sitz é sentado em alemão, então guerra sentada porque nenhum dos dois lados está se movendo, ou guerra engraçada, engraçada porque não está tendo morte, né? não está acontecendo o que normalmente é esperado para uma guerra. Funny é de falsa e em português guerra de mentira, guerra falsa ou guerra de Araque tem o mesmo significado. É justamente porque nesses vários meses de setembro de 39 a maio de 40, já há guerra. Tá? E aí a gente imagina sempre, ou pelo menos eu imaginava quando era adolescente, quando era criança, que uma guerra é quando começam a disparar o primeiro tiro. Não. Uma guerra não é quando começam a disparar o primeiro tiro. Uma guerra é quando o diplomata de um país entrega uma declaração de guerra para o diplomata do outro. Tá? Então, se amanhã, por exemplo, o Brasil entrar em guerra com a Argentina, o embaixador da Argentina no Brasil, a mando do presidente argentino, né, o presidente argentino vai ligar para o embaixador e falar assim, entrega uma declaração de guerra, diz que a gente está começando uma guerra com o Brasil a partir de amanhã. Aí o embaixador argentino vai receber essa ligação do presidente argentino, vai escrever lá num papel, olha, a partir de amanhã, né, considere que nós estamos em guerra. Tá? E vai entregar isso nas mãos do governo brasileiro, tá? Para o chanceler, para o diplomata-chefe aqui do Brasil. Isso significa que, a partir desse momento, por exemplo, há uma postura de hostilidade entre esses dois países. E que, se, por exemplo, navios mercantes brasileiros estiverem lá na Argentina, eles podem ter as suas cargas, as suas mercadorias confiscadas, ainda que não se dispare um tiro. Né? Isso já indica que a intenção da Argentina é atacar o Brasil, enfim, bombardear o Brasil, colocar suas tropas aqui, ainda que isso não tenha começado oficialmente. Você pode achar isso talvez uma regra um pouco idiota, como quem diz assim, pô, eu vou atacar um cara, eu vou avisar primeiro, eu vou te dar um soco amanhã, hein, fica ligado. Mas é mais ou menos isso mesmo, você avisa que você vai dar um soco no cara a partir de amanhã. Tá? Pode ser que amanhã você não dê o soco, mas ele já está preparado e o soco só venha depois de amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Tá? O ponto é que para o direito internacional, para as demais nações do planeta, quando elas olharem para esse conflito, elas tendem a ficar a favor
da nação que se comportou de forma mais honesta. Se uma nação ataca a outra sem avisar primeiro, considera-se que essa nação ela meio que atacou pelas costas, ela foi falsa, ela foi traidora e que isso torna mais difícil que ela consiga aliados no cenário internacional. Isso torna mais difícil, por exemplo, que ela consiga apoio econômico, financeiro, militar, em termos de suprimento, de matéria-prima de outros países, né? O restante do planeta tende a ficar favorável ao país que se comportou de forma mais honesta e mais justa. Isso implica também dar uma declaração prévia de guerra. Tá? Então, a Inglaterra e a França dão uma declaração em 3 de setembro de que vão entrar em guerra com a Alemanha, mas os tiros entre essas duas nações não são disparados antes de 10 de maio. Tá? Essa grande fase é chamada de guerra de mentira. Tá? E é um momento em que tanto o eixo, e aí quando eu falo eixo eu estou falando Alemanha, seu aliado Itália e o outro aliado lá longe, o Japão, mas também os aliados aqui do lado ocidental, Inglaterra e França a princípio, depois Inglaterra, França e União Soviética, e no final da guerra entra também os Estados Unidos, e aí esses 4 países se tornam, né, aliados entre si. Então, de um lado o eixo, do outro aliados. Tanto o eixo quanto aliados estavam nesse momento se preparando para o conflito que estava por vir. Tá? Eles ainda não estão lutando, mas eles já estão se organizando para o conflito que vai acontecer. Bom, esse sinal me diz que a gente tem que terminar por aqui. A gente já viu todas as condições até os primeiros tiros serem disparados, mas nenhum foi ainda. E na próxima aula a gente já volta falando sobre conquistas territoriais efetivas, expansão, conflito. Já aparecem os tanques de guerra, já aparecem os canhões, já a partir da próxima aula. Tá? Até agora a gente parou na guerra de mentira. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem e não esqueçam de lavar muito bem suas mãos.